Bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos nos assentar. Não esquecer dos benefícios do Senhor. É fácil, é possível para mim e para você, possível para nós, não esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Para mim, eu sei não ser possível. Eu sou uma pessoa esquecida. E nós somos esquecidos. Para nós não esquecermos de nenhum dos benefícios, é difícil. Porque existe aquilo que Deus faz por nós, existem benefícios que Ele nos dá, que Ele nos confia, que a gente nem vê. A gente acha que é da natureza, é normal, teria que acontecer. Assim sendo, eu fico sentindo devedor diante desta recomendação. Porque nós esquecemos com muita facilidade. Nós esquecemos normalmente compromissos que fazemos. Nós esquecemos números de telefones. Nós esquecemos nomes de pessoas. Nós esquecemos onde colocamos a chave do carro. Nós esquecemos que colocamos o leite para ferver. Isso quase todos os dias. Quando o leite derrama, o leite não se esquece de derramar. Mas nós esquecemos de cuidar dele. Uma pessoa, a certa época, me disse: eu era muito esquecido. Eu fui a um médico e ele me deu um remédio e tem sido muito bom para mim. Aí eu me interessei. Falei: como é o nome do remédio? Ele parou um pouquinho assim e falou: não me lembro agora. Eu ainda continuei interessado. Falei: qual é o médico que você vai? O nome dele? Eu falei: sim, eu me esqueci. Acabou o meu interesse. Não estava adiantando nada do medicamento que ele estava usando. Porque por natureza nós somos esquecidos. Nós sobrecarregamos excessivamente as nossas mentes. E por isso nós esquecemos fácil daquilo que é essencial para nós. Eu perguntei uma certa época a um professor de psicologia: professor, por que a gente se esquece muito? Ele brincou assim: falta de responsabilidade. E passou para frente a questão e não me deu uma resposta. Então, se existe um problema que nós teremos sempre que batalharmos contra ele, é o problema do esquecimento. Mas, meus irmãos, eu quero falar para vocês hoje de 3 verdades que nós não podemos esquecer. Estou falando hoje, no domingo que vem, no mês que vem, no ano que vem, na década que vem, no século que vem. Você não pode ter esquecido. Primeira verdade que você não pode esquecer é que nós não viemos aqui para ficarmos. Nós não viemos ao mundo para ficarmos. Concorda comigo? Né? Nós não viemos ao mundo para ficarmos. No mundo, nós somos peregrinos. Palavra de Deus, 1 Epístola de Pedro 2,11. Diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Nós não podemos esquecer que não viemos aqui para ficar. Aqui somos peregrinos e forasteiros.
Meus irmãos, peregrino é uma pessoa em trânsito, é uma pessoa em viagem. E um forasteiro é uma pessoa em terra estranha. É isso que o apóstolo Pedro fala que nós somos. Estamos numa terra estranha. Estamos aqui, ó, passando. Isso não é só um caso meu, não é só um caso teu, é um caso nosso, é um caso geral. Eu estava fazendo um culto fúnebre quando eu citei essa verdade. Nós não viemos aqui para ficar. E nós não podemos esquecermos esta realidade. Há um hino que se canta assim: aqui não é meu lar, o viajante sou, o lar é lá no céu, Jesus já preparou. Feliz aquele que vive aqui e tem Jesus no seu coração, para ter essa esperança de ir morar no céu, de ser um cidadão do céu. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Assim sendo, meus irmãos, é lá que está a nossa pátria. Aqui não, é lá. E o Senhor Jesus, em Mateus 6:20, ele disse: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não escava nem rouba. Jesus disse. E ele continua dizendo: porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 18, ele diz que nós não devemos estar atentos para as coisas que se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que se não vê são eternas. Amados, estas verdades, elas precisam estar nas nossas mentes, no nosso coração, para que nós entendamos que o propósito de Deus comigo e com você não é um propósito terreno, não é um propósito para essa vida, é um propósito para a vida depois desta. É lá o projeto de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim: se a vossa riqueza prospera, não ponhais mel o vosso coração. Muitos de nós conseguimos, durante esses poucos tempos de vida que a gente tem aqui, muitos de nós conseguimos bens, conseguimos riquezas. Não está errado conseguir bens, está errado pôr o coração nesses bens e sermos impedidos de servir a Deus por causa desses bens. Não viemos aqui para ficar. Por esta razão, meus irmãos, nós precisamos então de estar totalmente desapegados daquilo que Deus nos der aqui. Na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, verso 6, a primeira epístola, a Bíblia declara que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para esse mundo e coisa alguma nós vamos levar dele. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o quê? Sustento, e com o que nos vestir. Estejamos o quê? Contentes.
Meus irmãos, às vezes você tem um lote, uma casa antiga. Se você tem uma casa antiga, mora numa casa antiga, esse lote, essa casa antiga já foram de vários outros. Quem viver aqui já foram. Se você tem uma fazenda, quantos são aqueles, foram donos dessas fazendas e agora já foram. E um dia eu, um dia você, um dia nós também haveremos de ir. Tudo ficará aqui. Por que tanto aperto, então? Por que então aquela luta desenfreada, descontrolada, que tira de nós o sono, que tira de nós a capacidade de bom relacionamento na família, com os trabalhadores, etc. Precisamos orar muito, meus irmãos. Pedir muita graça de Deus para que Ele não nos deixe com o nosso coração aqui, apegados às coisas daqui. Amém? Amém. Segunda verdade que nós não podemos esquecer é que nós estamos aqui para brilhar. Diga amém também, irmão? Amém. Estamos aqui para brilhar. Palavra de Jesus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Estamos aqui para brilhar. Meus irmãos, porque a luz não tem outro meio para ela senão brilhar. Se apagar essa luz, ela para de brilhar porque deixa de ser luz, vira apenas uma lâmpada. A luz terá que brilhar. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Estamos aqui para brilhar. Ou brilhemos ou não somos luzes. É verdade. E o texto diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Diante dos homens. Houve uma época na história do cristianismo que alguns cristãos acharam a sociedade tão pervertida que eles afastavam-se do meio da sociedade. Eles iam para lugares solitários, para as cavernas, ficavam ali só orando, só jejuando. Alguém levava comida para eles, com pena, para que eles não morressem. Alguém da cidade sentia que eles homens tão perto de Deus, que iam lá pedir orações deles. Mas eles saíam do meio dos homens. Eles se distanciavam dos homens. Mas Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos... É no meio dos homens que nós precisamos de brilhar. Os homens estão corruptos. É aí que nós temos que fazer a diferença. Os homens estão pervertidos. É aí que nós temos que fazer a diferença. Os homens são maus. É aí que nós temos que fazer a diferença. É para isso que nós estamos nesse mundo, para brilhar. Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras. As más obras não, as boas obras. Amém, irmão? Amém. E é por meio das boas obras que os homens vão glorificar a Deus. Assim, meus irmãos, nós sabemos o seguinte: o homem é justificado
pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus é muito clara. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: é certo que o homem não é justificado diante de Deus pelas obras, mas pela fé. É a fé no Cristo vivo que justifica o pecador. Mas são as obras dos cristãos que desperta outros a se tornarem cristãos. São as obras. Paulo, ele disse, o melhor, Tiago, ele disse: mostra a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Nós temos que estarmos cientes desta realidade, desta verdade. Nós temos que fazer, porque o fazer é maior, é mais alto, é mais importante do que o falar. Nós estamos numa ocasião que temos dificuldade até para falar, mas o falar não é suficiente, é o fazer, são as obras. E o Senhor Jesus disse assim: brilhe as vossas obras diante dos homens, para que vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se eu fizer obra, os homens vão ver, e os homens vão glorificar o Pai. Se eu não fizer boas obras, os homens não vão ver, e os homens não vão glorificar o Pai. Não adianta eu falar muita coisa para eles. Eu tenho que fazer. Todos nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá na Babilônia, 3 jovens tiveram a oportunidade de prostrar-se diante de uma estátua. Era a lei do rei. Mas eles sabiam que não podiam prostrar. Ficaram firmes, não prostraram. O rei deu mais uma chance. Eles falaram ao rei: não adianta, nós não vamos prostrar. Mas então vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Faz mal. Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha e das suas mãos, que Ele nos livre. Senão fique sabendo, nós não vamos prostrar diante dessa. O rei mandou acrescentar a fornalha 7 vezes mais. Ficaram firmes. O rei mandou amarrá-los, lançar lá dentro da fornalha. E eles se puseram a andar dentro da fornalha, sossegadinhos. E foram lançados 3, mas foram vistos 4. Lá dentro da fornalha, andando no meio do fogo. O fogo queimou apenas as ataduras, mas nem os cabelos deles sofreram queimadura. Quando o rei viu aquilo, o rei, diz a Bíblia, que glorificou a Deus. Por que o rei glorificou a Deus? Porque aqueles 3 moços, eles provaram com as obras a grandeza do Deus deles. E é isso que Deus quer de nós. Amém. É isso que Deus espera de mim e de você, meu. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Você quer que os homens glorifiquem a Deus? Vamos fazer o máximo. Vamos fazer o que pudermos. Vamos procurar melhorar. Vamos deixar só de cocó. Vamos pôr em ação aqui em Itaúsu, lá em Umas, onde estiver. E os homens vão conhecer o Deus que servimos conhecendo a nós. Amém, né, irmão? Graças a Deus. Terceira coisa, o terceiro ponto que nós não podemos esquecer é que temos um inimigo. Temos ou não temos? Temos ou não temos? Temos um inimigo. Um inimigo que é mau. O Senhor Jesus o chamou de ladrão. E Jesus disse que ele veio para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Meus irmãos, às vezes a gente esquece desse inimigo.
vezes a gente esquece dele. Mas ele existe, ele não perde tempo, ele é mau, porque ele rouba, porque ele mata, porque ele destrói. Nós precisamos estar com os olhos abertos para vermos a hora que ele está nos atacando, para que nós obedeçamos em nome de Jesus. Porque só nesse nome nós poderemos vencê-lo. O livro do Apocalipse chama de o grande dragão. A palavra dragão significa devorador, destruidor. Apóstolo Pedro o chama de leão. E diz que ele está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Nós temos um inimigo. Nós não podemos esquecer disso aí. Temos um inimigo. Isso significa que nós temos que vigiar 24 horas por dia. Porque ele é mau e porque ele é um inimigo astuto. É aquele inimigo que, além de ser mau, ele arma ciladas. No capítulo 6 do livro de Efésios, verso 11, para Deus revestimos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando eu era garoto, eu fazia arapuca. Arapuca é uma caixa de pau. A gente vai, põe um pau em cima do outro, e faz uma caixa de pau. Coloca umas varinhas lá dentro, uma forquilha, e faz ali uma artimanha. Põe milho dentro. O pássaro vem inocentemente, olha o milho, está com fome, e ele olha mais perto, e ele acha aquele milho muito bonito, está com vontade de comer, e ele vai andando, ali tem uma varinha mais baixa do que é o peito dele. Quando ele bate naquela varinha, aquela forquilha cai, e aquela arapuca fecha ele lá dentro. Quantas vezes eu peguei pássaro assim? Eu enganava o pássaro. O pássaro achava que ia comer. O que acontecia com ele? Ele era comido. Ele era comido. Ó, o coração ficava 1000 por hora quando eu vi de longe a arapuca desarmada e percebi um vulto lá dentro. O diabo faz isso. Ele prepara algo assim que você fala, opa, agora sim. Eita, irmão, agora sim. Ele está querendo o quê? Ele está querendo te pegar. Não foi assim que ele fez com Jesus? Ofereceu pão para Jesus. Faça que essas pedras se transformem em pães. Ofereceu glória para Jesus. Jesus disse, afasta Satanás. O que ele ofereceu para José? Um moço de 17, 18 anos. Usou uma mulher para dizer, deita-te comigo. Deita-te comigo. Deita-te comigo. Meus irmãos, nosso inimigo, ele não é tolo. Ele não é bobo. Ele não desiste. Ele não dorme. E nós precisamos saber dessas realidades sobre ele. Nós não podemos esquecer dessas verdades sobre ele. Porque esse inimigo, ele quer apenas um lugar. Um lugar. Isso. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 27, já diz, nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, esse inimigo,
ele não precisa de um lugar grande. Este inimigo, ele não precisa de um lugar espaçoso ou confortável. Ele não precisa de um lugar por muito tempo. Mas ele quer um lugar. Ele espera um lugar. Você sabe o que significa um lugar? Uma oportunidade. Esse inimigo quer uma oportunidade. Quando nós temos a oportunidade, pastor Artemio dizia que o inimigo é igual um rachador de lenha. Hoje, gente, vocês não conhecem mais rachador de lenha. Na minha época, ainda havia um monte de lenha para ser rachada. E o rachador de lenha usava um machado, dava uma batida na tora de pau, daí ele punha uma cunha. Quando ele punha aquela cunha mais fina na ponta, mais grossa no pé, ele vinha com uma marreta de 20 quilos de pá. Quando batia aquela marreta, não tinha tora que não se abria. A pastor Artemio dizia que o diabo é assim, como um rachador de lenha. Ele quer um espaçozinho. Quando dá aquele espaçozinho, então ele ataca. No texto que o apóstolo Paulo fala nem deslugar ao diabo, é o texto que está, o apóstolo Paulo fala sobre a santidade. Nesse mesmo texto, ele mostra para nós outras realidades que nós não podemos exercer, que nós não podemos praticar, porque no versículo anterior ele fala assim: por isso, deixando a mentira. Quando a gente mente, a gente está dando lugar para ele. Por quê? Geralmente a gente mente uma vez e depois mente outra vez para confirmar a mentira. Depois mente mais vezes para confirmar as mentiras anteriores. E o pai da mentira é quem? Não é Satanás? Ele quer que a gente minta. E nesse mesmo texto, a Bíblia chama a nossa atenção, dizendo: irai-vos e não pequeis. Quando nós ficamos irados, aquela ira que não tem cura, quem é que gosta dela? Não é o diabo? Ele gosta da pessoa irada. Aquela pessoa que fica irada o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira, o mês inteiro, porque essa pessoa não é mais a mesma pessoa. A pessoa irada não é uma pessoa normal. Ela é uma pessoa que grita, ela é uma pessoa que bate à toa. Se está irada com o marido, não bate no marido, não bate no filho. Se está irada com a mulher, não bate na mulher, mas bate no filho. O diabo gosta, o diabo quer. Temos inimigo que quer um lugar. E além de nós estarmos atentos para não mentir, para não ficarmos irados, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. O que é furtar? Pegar o que é alheio. É falta de amor ao próximo, essa atitude. Falta de temor a Deus, que está vendo todas as coisas. Quando a gente furta, pega no alheio, o diabo achou que não, porque ele é ladrão. Ele quer que a gente rouba também. Ele quer que a gente compre e não paga. Ele acha gostoso isso, ele acha interessante isso. Ele nos incentiva a isso. E aí, meus irmãos, o texto continua dizendo, agora capítulo 4, verso 31 e 32. Longe de nós o quê? Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia.
Foi ele que continua. Longe de vós. É o mesmo texto que o apóstolo Paulo fala, não deixe lugar ao diabo. É a continuação do mesmo texto. Longe de vós o quê? Toda amargura. Toda amargura. A pessoa amargurada é uma pessoa que dá lugar para o diabo gosta de uma pessoa assim, ele acha espaço dessa pessoa, ele faz proeza por meio dessa pessoa. Longe de vós toda amargura e cólera. A pessoa encolarizada é uma pessoa que facilmente será usada por ele para tirar a vida da outra pessoa, para vingar da outra pessoa. A pessoa encolarizada, a pessoa dá lugar ao diabo, então ela preenche as verdades desse texto e vai gritar, impondo a sua vontade, e vai blasfemar, falar contra Deus. Assim não adianta, assim não pode, Deus não cuida de mim, Deus não me atende, Deus não gosta de mim, e etc. Deus nos guarda destes males, meus irmãos. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Quantas vezes nós damos lugar, falando que não se deve, não é? Falando num tom que não se deve falar. Quantas vezes nós damos lugar? Ficando amargurado contra outra pessoa ou contra outras pessoas, por dias, por meses. Oxalá eu esteja mentindo. E a forma de vencer, está aqui. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos a couraça da justiça, carregar os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos deslamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda, o quê? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Olha, com toda oração e orando em todo o tempo do Espírito. Para isso também fazer o quê? Vigiando com todo o tempo. Essa carne é má, essa carne é vingativa, essa carne é fraca. Você só imagina que alguém te fez um mal e você já retribui com o mal. Você nem sabe se realmente essa pessoa te fez um mal. Você já retribui com o mal. Ou não é assim? Lá em casa é assim, lá na sua casa é assim. Tadinho do seu esposo, tadinho da sua esposa, tadinho dos seus filhos. Você pressente que alguém, que ele te fez o mal, que ela te fez, você já vai com tudo. Deus nos livre. Se existe um ser que merece ser atacado, esse ser chama Satanás. Esse ser chama o diabo. Nós não podemos atacar uns aos outros. Nós não podemos nos revoltar uns contra os outros. Nós temos que defender uns aos outros. Nós temos aqui ser tolerantes uns com os outros, ser pacientes uns com os outros. Nós não podemos permitir que o diabo nos use, mas sermos usados por Deus 24 horas por dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, meu irmão, dizer para você o seguinte: juntos então, nós precisamos lembrar essas três verdades. Nós não podemos esquecer dessas três verdades. Quais são elas? Nós não viemos aqui para ficar. Não viemos aqui para ficar. Agora mesmo, daqui a poucos anos, e os anos passam muito depressa. Todos nós já fomos. Eu sei que você não está com pressa para ir. Essa garota que eu disse para vocês que tem 98 anos. Eu falei, vai completar 100? Ela falou, muito mais ainda. Muito mais ainda. Vai completar 100, mas
quer viver muito mais a vida. É normal, a gente não quer ir não. Mas, meus irmãos, querendo ou sem querer, vamos ou não vamos? Então, nós não viemos aqui para isso. Segundo, estamos aqui para brilhar diante dos homens, para que também eles glorifiquem a Deus. E último, temos o inimigo, que é mau, que é astuto, e nós não podemos dar lugares para ele. E nós temos que vencê-lo com toda oração, orando em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um tempo de orações silenciosas. Cada um se coloca diante de Deus agora em oração. Eu também estarei.